Fala galera, beleza? Então nesse vídeo, apesar do título aí, duelo entre a CNC Router e a CNC Laser, não é o aspecto de tipo colocar diretamente uma contra a outra para dizer qual que é a melhor, mas sim para apresentar aspectos aí que são bem relevantes, principalmente para quem está na dúvida. Pode ser sim que de fato um equipamento vai atender melhor a necessidade que outro. Eu vou tentar aqui ao longo do vídeo colocar aspectos que são interessantes em cada um dos equipamentos. Mas basicamente o duelo ele vai consistir do seguinte, ok? Eu vou colocar para recortar e para fazer uma determinada peça aqui e para fazer na CNC Router, ok? Basicamente a pecinha ela vai ser uma caixinha dessas organizadoras de parafuso, sabe? Uma caixinha normal, mas só que geralmente essas caixinhas organizadoras, um lado dela, ele é inclinadinho assim, para facilitar depois você colocar assim várias caixinhas e conseguir ter acesso a parafuso, porca, essas coisas. Então é esse arquivo que está carregado aqui. Tá vendo? Então a lateralzinha aqui, ó, ela é em 45 e aqui é aberto. Então já mencionando alguns pontos aqui na questão da laser. Apesar de ser exatamente a mesma peça que eu vou fazer e o arquivo ele foi gerado originalmente do mesmo local, existe aqui umas pequenas diferenças, e isso mencionando principalmente também para quem utiliza o laser GRBL. Que assim, quando eu vou criar o arquivo de corte, para ser reconhecido aqui no laser GRBL, ele precisa estar no formato SVG. Tem alguns outros programas que eles reconhecem o SVG, o DXF e vários outros, mas no caso do laser GRBL precisa estar especificamente no formato SVG. Então assim, o projetinho eu criei ele no Aspire, ok? O Aspire, para quem tem alguma familiaridade aí com CNC Router, o Aspire ele é um programa ali que você pode, obviamente, associar ele a outras situações, laser, CNC e tal, CNC Router, mas foi criado lá. Então, a partir do Aspire, e outros programas também poderiam fazer isso, quando eu quero trabalhar aqui na laser, eu vou exportar o arquivo, e eu preciso exportar no formato que esse programa, o laser GRBL, ele vai reconhecer. Então, enfim, criei lá, desenhei a caixinha, as pecinhas e tal. Aí eu preciso exportar para esse formato, como foi feito aqui. Uma particularidade da laser é que na hora de você fazer a disposição das peças, ó, como que você vai colocar as peças para a máquina fazer o recorte? Na laser, você pode trabalhar posicionando os vetores, ou seja, as peças, a linha, você pode sobrepor a linha, porque o feixe de laser ele é 0,1 milímetro. Então ele tem a capacidade de passar exatamente no mesmo lugar, tipo assim, vamos supor, eu tenho duas peças. Ele pode vir aqui e recortar essa por aqui, ele pode passar no mesmo lugar e recortar essa daqui por aqui, não vai afetar em praticamente nada. A gente está falando de 0,1 milímetro. Então, observando aqui, ó, tá vendo como eu fiz a disposição das peças. Então, tá dessa maneira, ó, eles estão sobrepostas as linhas aqui laterais, ó, uma encostada na outra, literalmente, ou uma sobre a outra. Então, no aspecto da laser, quando a gente falar de aproveitamento de material, ela sempre vai sair ganhando. Porque quando a gente já está falando de CNC, é um pouco mais complicado de você trabalhar com sobreposição de linha. E nem daria, porque na sobreposição de linha,
É quando a gente tem a possibilidade de passar exatamente em cima da linha. Na CNC Router, a gente tem a possibilidade de especificar, olha, corta sobre a linha. Mas como a gente está falando de fresa, por exemplo, se eu estou trabalhando sobre uma determinada linha, e a fresa ela tem 2 milímetros, ela está removendo 1 milímetro para o lado de cá e 1 milímetro para o lado de cá. Então, não dá para ter essa mesma condição de máximo aproveitamento, mas sim dá para maximizar o aproveitamento. Mas falando da router, eu nem recomendo que tente fazer tanto esse aproveitamento, principalmente quando a gente falar de materiais mais finos, porque depois que a máquina ela recorta um material fino e ela vai recortar uma segunda peça, a máquina está trabalhando sempre em atrito com o material. Então, se a máquina está vindo, forçando aqui a fresa contra o material e cortando, obviamente, só que em determinado ponto, se ela já cortou, deixou um espaço vazio, pode ser que quando ela forçar aqui, ela desloque o material, quando a gente vai falando de um material mais fino, ok? Então aqui a gente consegue o máximo de aproveitamento. Eu vou colocar o que seria aqui também o tempo que vai demorar esse processo. Aqui a gente está falando de uma CNC laser de 5 watts. 5 watts. É uma laserzinha que ela já possibilita trabalhar ali com MDF de até 3, 4 milímetros, 5 milímetros. Falando de MDF, tem umas variações aí no meio, mas o mais fácil de encontrar, o 2,5, o 3, aí seria o 6. Você até encontra algumas variações ali no meio. A máquina ela consegue cortar, só que é mais ou menos quando a gente está falando de um material muito grosso numa CNC Router. A gente vai trabalhar com passadas. Esse equipamento aqui, esses de 5 watts, o que eu recomendo é trabalhar com MDF de 2,5 milímetros. O 3, você já precisa dar muito mais passadas, não é proporcional. Por exemplo, aqui eu dou 5 passadas no MDF de 2,5 e eu vou conseguir cortar. Agora, tipo assim, se a gente falasse proporcionalmente, com 6 passadas eu cortaria de 3, mas não é isso que acontece. Você provavelmente vai precisar dar 6, 7 ou às vezes até 8 passadas para cortar de maneira eficiente. Mas aí tem que fazer teste em cada um dos equipamentos. Óbvio que existem variações de equipamento, tem um laser mais potente, mas eu estou deixando aqui as especificações do equipamento que eu estou trabalhando. Então fiz os testes de maneira bacana. Eu consigo trabalhar aqui com a velocidade de 500 milímetros, o laser na potência de 100%, e preciso trabalhar com 5 passadas, ok? Então é essa velocidade que esse equipamento vai trabalhar. Já mencionando aqui, na sequência eu vou cortar o vídeo lá para a CNC Router. Só mencionando que a CNC Router, apesar de eu vou fazer esse teste na minha CNC grande, esse teste ele seria perfeitamente possível fazer o comparativo com a minha CNC caseira, ok? Até porque minha CNC caseira ela tem fuso de esfera no aspecto da precisão, tem uma excelente precisão. E a gente vai estar falando de uma fresa que eu vou utilizar lá, uma fresa de 1 milímetro, ou seja, não seria o menor problema na questão do equipamento dar conta de trabalhar, e até mesmo a questão da velocidade, que na CNC Router a gente vai trabalhar com velocidade de recorte de 1000 milímetros por minuto em passada única. Então não tem nem comparativo. Óbvio que nesse aspecto a CNC vai levar uma grande vantagem, mas vamos avaliar o resultado final e tal. E lá eu também vou falar a respeito de alguns cuidados que você tem que ter com relação a trabalhar esse mesmo arquivo lá na CNC. Aqui, como eu já mencionei, você vai ter um ótimo aproveitamento, você pode sobrepor os material. Não existe um contato direto, vamos dizer assim, o laser ele não trabalha empurrando ou forçando contra o material, ele corta ali, mas ele não tem um atrito direto, que tipo vai dizer, vai deslocar o material ou coisa do tipo, ok? Eu já vou iniciar o processo aqui, só para vocês terem uma noção mais ou menos da máquina trabalhando aqui, a velocidade que ela vai trabalhar, que vai ser essa mesmo. Então o arquivo ele já está criado, ele está carregado,
Só mencionando um pequeno detalhe, porque depois na hora da gente avaliar ali o resultado final, é que essa caixinha, de fato, eu projetei ela para 3 milímetros, porque o aspecto de fato, eu vou precisar fazer algumas e eu vou fazer lá na CNC. Então, aqui na laser, eu estou trabalhando com um MDF de 2,5 milímetros, não vai interferir no aspecto do encaixe, tá? Essa diferencinha que tem aí entre o 2,5 e o 3. Mas a diferença é que na hora que você encaixar aqui o de 2,5 ali, o rebaixo onde encaixa, ele está com 3. Então vai dar um dentezinho, mas isso é um detalhe, porque de fato eu projetei a caixinha para um MDF de 3 milímetros, ok? Só isso eu já estou mencionando aqui antecipadamente. Aqui no GRBL Laser eu vou especificar aqui o arquivo que eu carreguei, ele vai dar 5 passadas. A velocidade que a máquina vai trabalhar, deixa eu até abrir aqui de novo. Vou abrir de novo só para vocês verem. Porque quando eu abro um arquivo aqui, mencionando, está no formato SVG e tal. Quando eu abro ele aqui, ó, é nesse ponto que eu especifico a velocidade que a máquina vai trabalhar. Entendeu? O laser GRBL é um pouco mais limitado. Em outros programas, depois que o arquivo está aberto ali e tal, só mencionando que o Lightburn é obviamente um dos melhores, só que é um software pago, dentro do programa você altera a velocidade e tal. Aqui não, aqui por exemplo, ó, quando eu abrir eu já vou especificar, olha, esse arquivo ele vai trabalhar, tá aqui ó, 500 milímetros por minuto. E criei aqui. Aí a questão dos passes, quando você está aqui dentro do programa, você vem aqui, você vai alterar quantas passadas ou quantas vezes ele vai repetir esse processo. No caso aqui, 5 vezes. Eu vou iniciar, vou deixar a máquina trabalhando aqui, aí a gente vai lá para a CNC Router para fazer umas complementações a respeito desse aspecto. Eu só vou precisar aqui, eu vou deixar o cronômetro para pegar o tempo, porque... Diferente ali da router, lá ele dá o tempo que demorou, né? Aqui dá uma estimativa, é um negócio meio impreciso. Então vamos pegar aqui o cronômetro. Eu vou iniciar junto aqui só para ficar de referência depois quanto tempo demorou para fazer o processo aqui. Vamos iniciar. Certo? Então essa velocidade que vocês estão vendo ela se deslocar ali, ó, é a velocidade que ela vai trabalhar. Aproximadamente 500 milímetros por minuto. Está especificado isso. Eu não sei como a laser ela varia, se ela varia em função de alguma coisa. Mas 500 milímetros por minuto e vai trabalhar com 5 passadas. Agora vamos lá para CNC Router para fazer umas complementações. Agora aqui, continuando na CNC Router, ok? Novamente reforçando aquele aspecto que eu mencionei, que tipo, mas é uma CNC grande, é uma CNC mais robusta, e você está fazendo essa comparação. Essa comparação que eu estou fazendo, que é mais para mostrar os pontos de cada um dos equipamentos, perfeitamente na minha CNC Router caseira que eu tenho ali, que é a minha, aquela que é 80 por 80 e tal, ela daria conta de trabalhar nesses mesmos parâmetros que eu estou trabalhando aqui, até porque a velocidade de trabalho vai ser 1000 milímetros por minuto, passada única, e a gente está falando de uma fresa de 1 milímetro, ok? Agora, cuidados que tem que ter no aspecto da CNC Router. Porque lá na laser eu mostrei toda aquela questão que isso é um ponto positivo, você consegue o máximo de aproveitamento do material, você consegue até mesmo posicionar os vetores um sobreposto ao outro para ter desperdício mínimo, não vou dizer zero, desperdício mínimo de material. Só que na router tem alguns cuidados que você tem que ter. Que ali a gente está falando de uma pecinha que depois na hora de montar ela é uma peça de encaixe. O que é o cuidado que você tem que ter aqui na router? Primeiramente, a fresa, toda vez que a gente tiver um cantinho ali, um ângulo de 90, um cantinho reto, que vai encaixar alguma coisa, depois uma peça dentro da outra,
Como a fresa em corte ela vai deixar o cantinho arredondado, no programa, por exemplo, no Aspire, o arquivo com as peças da caixinha, você precisa utilizar um recurso que tem lá no programa, chama filete. O que ele faz? Aonde é o cantinho reto, ele vai fazer uma entradinha para a fresa. Então a fresa ela vem, ao invés dela vir e virar e deixar o cantinho redondo, ela vem, ela entra nesse cantinho e ela sai. Daí não é um problema para encaixar depois uma peça na outra. Na CNC também, o que é recomendado, o que eu recomendo, principalmente se for uma fresada um pouco mais grossa também. Mesmo na mais fina, eu procuro fazer isso quando eu quero o melhor resultado possível. Porque a gente está falando aqui, eu projetei essa caixinha com encaixe folga zero. Ou seja, eu tenho uma entrada ali de, por exemplo, 10 milímetros e a peça que vai encaixar ela também tem 10 milímetros. Em algumas situações, se você está tendo dificuldade, seu equipamento não está conseguindo apresentar essa precisão, na hora de projetar a pecinha, você já projeta com uma folga. Aqui eu coloquei com folga zero, até porque eu estou trabalhando com a fresinha de 1 milímetro. Mas ainda assim precisa do cuidado do recurso filete, tá? E aí assim, nesse aspecto da questão de cuidados adicionais, aqui eu não posso projetar ou dispor aqui as peças exatamente como eu coloquei lá na laser. A laser, sim, a laser ela consegue fazer retinha ali e tal, não tem atrito, não importa. Agora aqui na CNC Router, como o material ele é fino, o que eu recomendo, na hora de dispor as peças, é melhor não tentar otimizar o aproveitamento de material. Eu recomendo muito mais que você deixe um espaçamento entre as peças. Geralmente 10 milímetros ou 1 centímetro de espaçamento entre as peças, trabalhando com material fino, dificilmente vai interferir no resultado, porque é toda aquela questão, a fresa ela corta por atrito, ela está forçando o material em uma determinada direção. Quando as peças, você já tem várias peças recortadas e às vezes a fresa ela vem empurrando, cortando material, pode ser que esse material, por ser fino, ele desloque nesse lugar que já foi cortado. Então acaba variando um pouquinho. Então a questão da disposição das peças, procure deixar ali pelo menos material fino, uns 10 milímetros. E também procure utilizar o recurso de deixar as pontes ou os tabs. O que são as pontes e os tabs? Isso daí significa o seguinte: quando você vai recortar uma peça no material, vai chegar um ponto que a fresa ela vai de fato soltar o material. Ou pode ser que ainda nem soltou, mas é essa mesma questão que eu estou mencionando aí, como ela vai estar empurrando a fresa contra o material para cortar, se parte dessa peça ela já está solta, ela pode deslocar. Então os tabs ou pontes é uns pequenos pedacinhos que a gente determina. Olha, eu quero deixar um pedacinho fixo aqui, um pedacinho aqui, um pedacinho aqui e um aqui. Então na questão de pontes e tabs também, você pode determinar o tamanho que você quer, a espessura. Tem que ser aquela situação que seja o seguinte: não seja tão fino a ponto de que ele se quebre sozinho durante o processo, aí não faz sentido deixar. E também não pode ser tão grosso a ponto que tenha muita dificuldade depois para remover. Porque dependendo de como você deixa ali e tal, depois você vem com o estiletezinho, só dá uma passadinha ali e a peça já se solta. Inclusive mencionando que no Aspire tem o tab 3D, né? Que ao invés de ele fazer o tab normalzinho, que ele vem, ele sobe, ele vai reto, ele desce e continua, ele faz tipo uma pontinha assim, ó, ele faz uma rampa e desce. Então a máquina ela não desacelera para fazer esse processo, ela mantém a velocidade constante ali. Então isso daí seria outra coisa recomendada. Então é isso, eu vou colocar a máquina aqui, eu vou deixar só um trechinho dela trabalhando, mas mencionando que aqui o equipamento ele vai trabalhar com a fresa de 1 milímetro,
ele vai trabalhar na velocidade de 1000 milímetros por minuto e vai ser passe único. Aí não tem nem como dizer, óbvio que no aspecto de qual vai demorar mais, qual vai demorar menos, é óbvio que nesse aspecto a CNC vai levar uma vantagem muito grande nesse ponto. Só que cada situação é uma situação. Cada equipamento pode ser que atenda melhor a necessidade da pessoa, dependendo de alguns fatores. Às vezes ter uma CNC router por conta de barulho é um problema. Às vezes a laser resolve. A laser também tem a questão de tipo fumaça, né? Fumaça, que dá para ali. Tudo tem o seu ponto ali que pode ser melhorado. Você pode colocar um exaustor para colocar para a fumaça já sair para fora e tudo mais. Só que da mesma forma, a laser também, além do ruído, ela acaba gerando pó, mas a gente pode melhorar isso utilizando um aspirador de pó. E assim por diante. Aí agora aqui eu vou colocar a CNC para trabalhar, vou deixá-la um trechinho só para vocês terem a noção. Ela vai estar trabalhando com a velocidade de 1000 milímetros por minuto, cortando aqui um débito de 3 milímetros. Então, vamos lá. Está tudo zerado aqui, o arquivo carregado. Dá um ok aqui. E começou. Aí, obviamente, né, que ela é bem mais barulhenta. Então tá aí, galera, continuando aqui, já ficou pronto aqui e também já ficou pronto lá na laser, ok? Aí eu só vou simplesmente retirar aqui. Obviamente, mencionando aqui, tá sem nenhum pozinho e tal, porque eu passei o aspirador, mas aí quando a gente fala do recorte na CNC, MDF e tudo mais, sempre vai ter a necessidade ali de eventualmente passar uma lixinha, só a beiradinha assim que dá uma arrepiadinha e tal, mas uma lixinha básica. Eu vou só remover daqui e continuo o vídeo lá na laser. E agora aqui na laser, também já aqui devidamente concluído o processo, tá vendo? Só desligar aqui e tal. Aqui ficou a referência do cronômetro, aí a gente já vai falar um pouco a respeito e comparar aqui as situações, ok? Eu coloquei aqui na mesa. Esse daqui é o pedaço que foi recortado lá na CNC, tá? Eu só cortei na serra aqui, mas ainda eu não removi. E aqui é o que foi feito aqui na laser, ok? É exatamente o mesmo arquivo, tá? O mesmo arquivo, só que, enfim, um recortado na laser e um na CNC. E daí tem todos aqueles aspectos que eu mencionei no começo do vídeo. Aqui na laser, na hora de dispor as peças, você pode praticamente sobrepor aqui uma sobre a outra, bem encostadinha, que isso não vai afetar em nada o resultado no que se diz referente às medidas, já que o laser ele tem aqui a espessura de 0,1 fecho de laser. E aqui na CNC router, daí tem toda aquela questão, na hora de colocar você não pode tentar fazer isso daqui, porque a fresa ela sempre vai remover material de um lado e do outro, por mais que você trabalhasse em cima da linha do vetor. Então tem todo o aspecto da disposição por conta disso. Tem um aspecto também, principalmente quando a gente está falando de material mais fino, observa que se eu forçar aqui, ó, e tensionar, ó, ele se desloca, tá vendo? Ele se desloca ou para um lado ou para o outro, tá vendo? Ó, fechou ali, ó.
É toda aquela questão. Às vezes a fresa, ela tá vindo, cortando aqui, forçando e tal. Se ela força num lugar que aqui já está livre, por exemplo, pode ser que ao forçar ela fuja da medida. Então, toda essa questão de você dar um devido espaço e também fazer uso dos tabs ou pontes também. Tá vendo? Ó, esses pedacinhos que estão aqui, não é que não cortou, foi que no programa determinei para que deixasse isso daqui. Isso daqui é um complemento para não ter essa possibilidade de deslocamento. Quando a fresa ela tá cortando bem, vamos dizer, ele tá nova, tá com fio bom, ela corta com uma facilidade maior, ela vai desgastando, ela começa a poder apresentar essas variações. Em algumas situações, óbvio, mas nesse ponto já está até exagerada a necessidade de trocar a fresa. Quando a fresa não quebra, aí é aquela hora que começa a fugir de medida, estava cortando certinho na medida, aí está fugindo de medida. Às vezes fica a marca de queimado nas peças, aí já está passando da hora de trocar a fresa, ok? Então aqui eu deixei só para vocês verem, ainda não removi. Mas lá na máquina foi recortado desse lado. Aí a questão dos tabs aqui, aí você tem que chegar naquele meio termo que eu mencionei. Que não fique muito difícil de remover posteriormente, mas que também não tenha o risco de ele se soltar por si só no processo de corte, porque senão aí não adianta nada. E aqui, mais especificamente, o tab 3D. Então, eu dimensiono aqui, eu posso especificar tanto a largura que ele tem, o comprimento dele, por assim dizer, e a profundidade que ele vai ficar. E no caso do tab 3D, ele é um triângulo. Tipo, aqui embaixo, pode ver que ele tem um comprimento total, e desse lado ele fez uma pontinha assim. Então, aqui, ó, nas medidas que eu deixei para remover, aí eu removeria aqui com o estilete. Tá vendo? Aqui eu tô vendo até que nas medidas que eu deixei aqui, vamos dizer assim, dá para reduzir, tá? Ele ficou muito preso mesmo. Não tá super difícil de remover, mas dá para deixar um pouco mais fácil, ainda assim sem ter risco de se soltar sozinho. Aí geralmente quando você deixa o tab, que nem aqui com o estilete eu tô tirando de forma mais grosseira. Aí eu sempre pego e dou uma lixadinha, seja com a micro retífica ou com a lixadeira orbital, ou na lixadeirinha de bancada também, para deixar retinha aqui no caso. Tá? Eu vou só terminar de remover todas as pecinhas aqui e a gente já dá uma olhada do laser. Vou outro tabzinho. E na questão de deixar os tabs e as pontes, sempre dá preferência por deixar eles em locais que fique fácil de depois você dar o acabamento, porque às vezes lá no programa tem a opção de meio que gerar ele automático, e às vezes acontece ele colocar o tab no meio, assim, tal, que seria difícil depois dar acabamento. Mas você pode facilmente intervir nisso. Aqui, mais uma pecinha. Então, aqui. Aí aqui estaria solto as peças feitas na CNC. E só mostrando um outro aspecto aqui, ó. Tá vendo aqui no cantinho, ó, que tá bem, como se tivesse uma entradinha, aquela questão que eu mencionei, que é o recurso filete, osso de cão. Porque é justamente isso que permite que depois uma peça retinha ela encaixe aqui sem problema. Que senão aqui ficaria redondo assim ao contrário.
tá? Então não daria um encaixe perfeito entre as duas peças. Agora aqui, as peças recortadas na laser, tá vendo? Ficou de fácil remoção aqui também. Só aqui que ficou levemente ainda preso, mas é só uma casquinha, tá? Às vezes aqui é uma variaçãozinha de desnível ali e tal, mas tá aí, ó. E como mencionado, aqui foi, na hora de posicionar, foi posicionado ela juntíssima. Então até nesse aspecto de aproveitamento do material, ele é mais eficiente. Porque se a gente comparasse aqui, ó, o tamanho do espaço necessário aqui para recortar na laser, por conta da possibilidade de colocar tudo bem pertinho e tal, e aqui o adicional, que seria ali maior por conta de alguns cuidados que tem que tomar na CNC. Então tá removido. Agora vamos lá, na questão do encaixe. Óbvio que às vezes acaba tendo a necessidade, principalmente na CNC, de fazer lixar uma pecinha aqui, ali, mas vamos ver como que ficou o encaixe, tá? Só mencionando que, novamente, aqui eu trabalhei com folga zero, ou seja, aqui tá com 15, aqui tá com 15. Em algumas situações, se o seu equipamento ele não consegue oferecer aquela precisão, às vezes é por conta de travamento, alguma coisa do tipo, quando projetar as peças, é melhor que projete, por exemplo, ou o dentezinho que vai encaixar ele um pouquinho menor, ou o lugar onde ele vai ser encaixado um pouquinho maior. E esse aspecto também aqui que eu estou utilizando a fresinha de 1 milímetro, cara, ele ajuda muito na qualidade do resultado desses encaixes. Tá? Óbvio, não é só a fresa que interfere nisso. Tá? Os componentes da máquina e tal, principalmente a estrutura, o travamento. Mas tá aí, ó. Mesmo feito, essa daqui foi feita na CNC, tá? Essa daqui foi feita na CNC. Olha a perfeição também do encaixe. Aqui é só aquela questão da variaçãozinha que tem aqui, ó. Se você perceber que tem um mínimo degrau aqui, ó, de mais ou menos meio milímetro, é porque eu projetei essas caixinhas para ser posteriormente ali recortado no MDF de 3 milímetros. E esse MDF que foi recortado aqui, ele é 2,5. É só essa diferencinha, mas no que se diz respeito ao encaixe, ó, perfeitinho, ó, os cantinhos. Por conta também da questão, utilizando aquele recurso osso de cão, porque ele dá uma entradinha ali, ó, o que vai permitir posteriormente que essa pecinha reta ela encaixe certinho. Senão ela não chegaria, ela ficaria assim, ó, afastadinha. Que aqui já seria um arredondado aqui, ó. Então, CNC, ó, fresinha de 1 milímetro, pecinhas de encaixe, perfeito. Agora vamos ver aqui a laser, só retirar esses pedacinho. Aí a laser não tem também nem o que falar, né? Aqui. Aqui até se a gente for falar assim, pô, parece para montar na CNC acabou ficando mais fácil. Sim, porque ali como ele tá entrando muito justo, muito justinho, ele acaba meio que ficando travado as peças por si só. Mas aqui também, ó, na laser, tá perfeito, tá? Perfeito. A questão é que aqui ele não tem essa variação. Aqui é o ideal para tipo a montagem para colagem, mas tá perfeito, perfeito mesmo. Aqui. Isso lá. Aqui não.
em ambas as situações, por mais que, tipo, é algo de encaixar, mas é a situação que sim, aqui para fazer a montagem definitiva da peça é utilizado cola, né? Cola se você tiver com bastante tempo, ou se você quiser opcionalmente para acelerar o processo, adesivo instantâneo. Também, ó, recorte perfeito, tá? Encaixe perfeito. Aqui, ó, ela fica livrezinha mesmo. Não é que ali, na CNC ficou melhor. Não, é que ali existe uma variaçãozinha. Ali a peça entrou meio que de certa forma forçada. Deu o encaixe perfeito, mas ela forçada. Agora aqui, ela tá entrando livríssimo. Livríssimo, se você avaliar certinho aqui, ó. E observa também, ó, que como eu utilizei o mesmo arquivo, exatamente o mesmo arquivo, você consegue perceber que sim, ó, a laser ela fez aquela entradinha da curva. Isso daqui é um recurso necessário para a questão de utilizar uma fresa, o filete osso de cão. Na laser não seria necessário e eu teria o encaixe perfeito. Aqui tá com isso porque eu usei exatamente o mesmo arquivo para gerar o arquivo de corte para CNC e o arquivo de corte para laser. Tá vendo? Mas é isso. Aí, óbvio, cada equipamento ali tem suas vantagens e tudo mais. Mas nesse aspecto dos encaixes para laser, cara, perfeito, tá? Perfeito. Leva vantagem sim na CNC, isso daí eu não tenho dúvida. Agora fica também outra referência, outro aspecto. Isso daqui, né? Tempo de corte. Na laser, cara, na laser demorou 23 minutos e 50 para concluir o corte. Na CNC Router demorou 3 minutos. E mencionando que a diferença ainda é um pouco maior, porque tipo assim, na Router ela leva mais ou menos 15 segundos, por conta da configuração que eu fiz, para iniciar o corte. Ela acelera o spindle e tudo mais, aí tem um delayzinho para ela iniciar. Então, na média, cerca de 2 minutos e 40 foi o tempo que ela levou para concluir o recorte das peças. Ao ponto que na laser, a laser ela já sai bem rapidinho e já começa o recorte. Mas demorou 23 minutos e 50. Entendeu? Aí que entra essa questão de às vezes um equipamento ou outro. E novamente ressaltando, não é nem porque vai falar, mas aquele equipamento é grande, aquele equipamento... Não. Para a situação aqui, cara, qualquer CNCzinha atenderia. Que a gente falou de utilizar uma fresa de 1 milímetro, ou seja, a necessidade de esforço do equipamento para tracionamento é mínima, e também a velocidade de 1000 milímetros por minuto, que é uma velocidade que eu acho adequada, que eu não tive problema nenhum em trabalhar com ela, com a fresinha de 1 milímetro, porque aquela fresinha de 1 milímetro de 2 cortes ali que eu utilizo, 2 cortes paralelos, é uma fresinha que nessa velocidade eu trabalho sem preocupação, tá? Sem preocupação mesmo. Óbvio que em um determinado momento a fresa ela vai perder corte, ela pode quebrar. Mas quando isso acontece, ela já se pagou muitas vezes, tranquilamente. Isso eu não tenho dúvida. Então tá aí, ó. CNC laser e aqui a Router, tá? Nesse ponto até às vezes aquilo lá que eu mencionei. Pô, parece que na Router ficou melhor, porque você consegue montar a caixinha e tal. É porque aqui sim, ó, na CNC Router, que, como a gente tá falando de uma fresinha mínima, mas o encaixe aqui, ó, ele tá dando um encaixe meio que forçado. Tá vendo? Por isso que fica até com esse aspecto. A caixinha ali, você consegue montar e deixar ela montadinha. Agora a questão aqui do laser é a questão que ele corta no exato. Como ele cortou no exato e tem o feixe de laser, sim, pela lógica vai existir uma folguinha,
tá? Mínima, mínima, de maneira que você encaixe sem dificuldade nenhuma. Encostou aqui as pecinhas, tá encostada, ok? Mas é isso. A ideia é óbvio que são equipamentos diferentes, mas é mais para passar uma referência assim, para que se tenha uma noção, porque às vezes pode acontecer da pessoa, eu estava pensando na laser, mas talvez a laser vai ter que ficar a desejar. Ou estava pensando na CNC, ou talvez a pessoa estava pensando na CNC e eu acho que a laser vai atender. Então é isso aí, galera. Então, gostou do vídeo? Dá o joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. E para quem tiver dúvida, posta aí nos comentários. Falou!